Olá, que bom que você está aqui com a gente. Hoje o canal Me Pergunte traz 15 perguntas sobre o profeta Ezequiel. Deixe nos comentários quantas você acertou. Que Deus te abençoe. Pergunta 1. Quando viveu o profeta Ezequiel? Alternativa A. Século VIII a.C. Alternativa B. Século VI a.C. Alternativa C. Século IV a.C. Resposta correta. B. Século VI a.C. Referência bíblica. Livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Pergunta 2. Onde estava Ezequiel quando teve suas visões proféticas? Alternativa A. Jerusalém. Alternativa B. Babilônia. Alternativa C. Egito. Resposta correta. B. Babilônia. Referência bíblica. Livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 3. Pergunta 3. Como foi chamado o vale de ossos secos que Ezequiel viu em visão? Alternativa A. Vale do desespero. Alternativa B. Vale da sombra da morte. Alternativa C. Vale dos mortos. Resposta correta. B. Vale da sombra da morte. Referência bíblica. Livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Pergunta 4. O livro e Ezequiel vem antes de que livro na Bíblia? Alternativa A. Jeremias. Alternativa B. Isaías. Alternativa C. Daniel. Resposta correta. C. Daniel. Referência bíblica. Livro de Ezequiel. Pergunta 5. Qual foi o primeiro sinal que Deus deu a Ezequiel para profetizar à nação de Israel? Alternativa A. Escrever em tábuas. Alternativa B. Comer um rolo de livro. Alternativa C. Construir um altar. Resposta correta. B. Comer um rolo de livro. Referência bíblica. Livro de Ezequiel, capítulo 2 do 8 ao 10. Pergunta 6. Qual foi a idade do profeta Ezequiel quando começou a profetizar? Alternativa A. 20 anos. Alternativa B. 30 anos. Alternativa C. 40 anos. Resposta correta. B. 30 anos. Referência bíblica. Livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Pergunta 7. Qual era a profissão original de Ezequiel antes de se tornar um profeta? Alternativa A. Sacerdote. Alternativa B. Pescador. Alternativa C. Agricultor. Resposta correta. A. Sacerdote. Referência bíblica. Livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 3. Pergunta 8. O que Deus instruiu Ezequiel a fazer com sua comida durante o cerco de Jerusalém? Alternativa A. Comer apenas carne. Alternativa B. Fazer pão com excremento humano. Alternativa C. Jejuar durante 40 dias. Resposta correta. B. Fazer pão com excremento humano. Referência bíblica. Livro de Ezequiel, capítulo 4 do 9 ao 15. Pergunta 9. Qual era o sobrenome de Ezequiel? Alternativa A. Ben-Sira. Alternativa B. Ben-Ami. Alternativa C. Ben-Buzi. Resposta correta. C. Ben-Buzi. Referência bíblica. Livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 3. Pergunta 10. Quais são os 4 seres viventes que Ezequiel viu em sua visão? Alternativa A. Leão, águia, boi e homem. Alternativa B. Leão, águia, lobo e homem. Alternativa C. Águia, leopardo, touro e homem.
Resposta correta. A. Leão, águia, boi e homem. Referência bíblica. Livro de Ezequiel, capítulo 1 do 5 ao 14. Pergunta 11. O que Ezequiel viu descendo do céu e entrando no templo em sua visão? Alternativa A. Fogo. Alternativa B. Uma nuvem de glória. Alternativa C. Uma carruagem de fogo. Resposta correta. C. Uma carruagem de fogo. Referência bíblica. Livro de Ezequiel, capítulo 10, versículo 1. Pergunta 12. Como foi chamada a esposa de Ezequiel, que morreu como sinal para Israel? Alternativa A. Noemi. Alternativa B. Sara. Alternativa C. Mulher do profeta. Resposta correta. C. Mulher do profeta. Referência bíblica. Livro de Ezequiel, capítulo 24, do 15 ao 18. Pergunta 13. Qual era a função de Ezequiel como sentinela de Israel? Alternativa A. Profetizar contra as nações vizinhas. Alternativa B. Advertir Israel de seus pecados. Alternativa C. Liderar o povo em batalha. Resposta correta. B. Advertir Israel de seus pecados. Referência bíblica. Livro de Ezequiel, capítulo 33 do 1 ao 9. Pergunta 14. Quem era o líder dos anciãos de Israel que veio consultar Ezequiel? Alternativa A. Elifelete. Alternativa B. Gedalias. Alternativa C. Jaazanias. Resposta correta. B. Gedalias. Referência bíblica. Livro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 1. Pergunta 15. O que aconteceu com Ezequiel depois de suas visões proféticas? Alternativa A. Ele foi exilado para a Babilônia. Alternativa B. Ele foi morto por seus inimigos. Alternativa C. Ele foi arrebatado ao céu. Resposta correta. A. Ele foi exilado para a Babilônia. Referência bíblica. Livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Não esqueça de deixar nos comentários quantas você acertou, ok? Aproveite e se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com um amigo que é fera na Bíblia. Que Deus te abençoe.